Prezados amigos, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, muito discutido nos últimos dias, exatamente evidente com o quadro que nós estamos acompanhando todos os dias de nossa vida, aquilo que vimos acontecendo no mundo, todas as cenas e cenários apontam que nós estamos vivendo realmente os últimos dias e nos preparando para o arrebatamento da igreja e tudo aquilo que o cristão aguarda para o tempo do fim. E sobre isso quem fala é o livro de Apocalipse, é o livro que estuda o fim das coisas. Então eu quero conversar com você um pouquinho sobre esse tema, convidando você a ler, você que tem a Bíblia em casa, o aplicativo, procure ler em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 15, e esse é um tema muito interessante. O capítulo 20 de Apocalipse é indubitavelmente o mais complexo e o mais polêmico de todo o livro. Não há unanimidade entre os estudiosos acerca da sua real interpretação. Existem pelo menos 5 linhas de interpretação para este capítulo. Temos o amilenismo, o pré-amilenismo, o pós-milenismo, que é dividido em 2 linhas distintas de interpretação, a saber, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Estas 5 linhas de interpretação vocês acompanharão no discorrer do texto aqui, eles estarão inseridos. Não obstante, o capítulo 19 denota o final da história que culmina no dia do julgamento final. Em contrapartida, o capítulo 20 não segue a ordem dos fatos de modo sequencial. Antes, ele retorna ao princípio da atual dispensação em que estamos acompanhando nos dias de hoje. Então, como diz alguns estudiosos, como por exemplo William Hendrickson, ele elucida a conexão entre os capítulos 20 e 19 é semelhante à que nós também encontramos no capítulo 11 e 12 e também 18, que anuncia o tempo dos mortos para que sejam julgados, ou seja, o fim é chegado. Todavia, no capítulo 12 nós voltamos a um belo cenário que é do período do Novo Testamento, pois o versículo 12:5 descreve o nascimento e a ascensão e a coroação de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, no capítulo 20, nós voltamos de novo, uma vez mais, a esta ordem de eventos ou programa da história que não é difícil de entendermos no capítulo 20. Por conseguinte, o capítulo 20 pode ser dividido em 4 sessões, eu poderia assim dizer. A primeira sessão descreve a prisão de Satanás por 1000 anos, conforme você vê no versículo 1 a 3. A segunda sessão, ela aponta para o reinado dos salvos no céu e a primeira ressurreição, conforme lemos no versículo 4 a 6. A terceira sessão enfatiza o fim de Satanás, versículos 7 a 10. E por fim, a quinta sessão alude e fala sobre o julgamento final, conforme o versículo 11 a 15. Existem 4 cenas neste capítulo que diferem entre si, mas os que estão intrinsecamente relacionados nós já falamos. A primeira e a segunda cena ocorrem atualmente com a prisão de Satanás e o reinado dos salvos no céu em Cristo Jesus. Já a terceira e a quarta cena, eles seguem sequencialmente com a libertação de Satanás e seu fim e o julgamento final. Nós vamos então explanar um pouco sobre esse tema. Vamos falar então sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, conforme Apocalipse 20, de 1 a 3, que fala primeiramente sobre as características da prisão
de Satanás, versículo 1 a 3, e aí nós vamos discorrer um pouco. Conforme é dito na passagem, João tem uma visão. O apóstolo vê um anjo descendo do céu que tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Entre abismos, segundo os capítulos 9, 1, 11 e o capítulo 11, 7 e o 20, de 1 a 2, diz que é um poço que tem uma tampa que pode ser aberta, fechada e selada. Simultaneamente é visto por João que o anjo não tinha somente a chave que abre e fecha este poço, mas também uma corrente. Note que este fato faz alusão e nos remete ao evento da derrota e queda de Satanás e também dos seus anjos na terra após o nascimento, obra e ascensão de Jesus. Por consequente, agora nesta cena, o anjo do Senhor dominou, prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, facilmente, sem nenhuma resistência, e o lança num abismo, fechando e selando-o para que ele não pudesse mais enganar as nações até que se completasse os 1000 anos. Sendo assim, o que significa a prisão de Satanás, juntamente com todas as suas características? O abismo que foi aberto pelo anjo que tinha a chave em suas mãos e a grande corrente na qual ele prendeu Satanás, lançando-o no abismo, fechando e salvando-o, não deve ser entendido literalmente. O verbo prendeu no grego significa exercer poder, tornar em custódia. Este verbo possui várias aplicações em sentido literal ou figurado, dependendo do contexto. Portanto, aqui em Apocalipse, o sentido da prisão de Satanás denota para todos nós que estudamos o texto algo interessante. Ambos os termos, prendeu, fechou, selou, o abismo, significa o que? Limitação, ou seja, denotam um ser limitado que Satanás tem para agir. Bom, nós vamos dando sequência, nós vamos falar agora sobre a natureza e a prisão de Satanás. Se a prisão de Satanás no abismo acorrentado não é literal, mas simbólico, como então entender a natureza desta prisão? A prisão de Satanás, prezado amigo, é um evento que ocorreu na primeira vinda de Cristo. Vejamos algumas passagens que comprovam este fato. Em Mateus capítulo 12 a 29, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, Satanás, levar dali seus bens, que são pessoas, podemos assim dizer, sem antes amarrá-lo e restringir a sua ação e execução, só então poderá roubar a casa dele e libertar pessoas do seu domínio. Foi o que Jesus falou nesse texto. Em Lucas 10, 17 a 18, fala que os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como raio. Já em João capítulo 12, versículo 31 a 32, chegou a hora de ser julgado este mundo, Jesus falou. Agora será expulso o príncipe deste mundo, ou seja, a derrota de Satanás. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Foram palavras de Jesus sobre este tema. E Colossenses 2 e 15, nós encontramos esta passagem interessante, que tendo despojado os principados e poderes, ou seja,
Satanás e seus domínios e seus demônios, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. É o que está escrito, capítulo 2 e 15 de Colossenses. Em resumo, essas passagens sintetizam de maneira inequívoca a derrota pertinente de Satanás. O nascimento, o ministério e a morte de cruz e a ascensão de Cristo restringiram a autoridade e o poder de Satanás. Esta é a sua prisão. Contudo, a prisão de Satanás não significa que ele está inerte ou fora de cena. Não. Satanás ainda opera disseminando o mal em todo o mundo, porém, ele está na corrente de Deus. Satanás agora está preso no limite de Deus. Ele não pode mais enganar os eleitos, todas as nações, impedindo que eles se convertam ao Senhor Jesus. Mas ele está sempre agindo, mas Satanás não pode destruir a igreja, conforme lemos na palavra do Senhor. Acerca da prisão de Satanás, a nação de Israel recebeu revelação de Deus. Embora nomes de indivíduos não judeus fossem inscritos nos registros divinos e adotados em sua família, as nações gentílicas estavam destituídas de sua palavra. Mas tudo isso mudou depois que Cristo ressurgiu, quando instituiu seus seguidores para fazer discípulos em todas as nações. Desde a ascensão de Jesus, Satanás se torna impossível para ele deter o avanço do evangelho da salvação. Por quê? Ele tem estado preso e destituído de autoridade, enquanto as nações do mundo, ao redor do mundo, têm recebido as alegres boas novas do evangelho. O Filho de Deus tomou posse dessas nações e privou o nosso adversário de disseminá-las durante esta era evangélica. Cristo está atraindo para si pessoas de todas as nações, e dentre elas os eleitos de Deus, que serão salvos e atraídos no seu reino. Portanto, é muito importante nós considerarmos a palavra do Senhor e o que ela nos ensina e o que ela nos mostra, além do que nós ouvimos em nossos sermões, todos os cultos no domingo à noite ou na escola dominical. Por isso é bom refletir, pensar, estudar sobre esse tema. Bom, e o tempo da prisão de Satanás? No versículo 2b a 3a diz assim: via de regra, Satanás está preso no que tange a sua limitação, incapacidade de impedir o progresso e expansão da igreja, alcançando os eleitos do mundo inteiro. E nesse sentido, ele jamais poderá atrapalhar, como já falamos, a pregação do evangelho. Não obstante, chegamos à cena mais obscura de todo o livro de Apocalipse. Não há unanimidade entre os estudiosos sobre se os 1000 anos, o tempo da prisão de Satanás, seja literal ou simbólico. Conforme vimos na guisa de introdução, existem 5 linhas de interpretação acerca desse tempo, 1000 anos ou milênio, conforme nós veremos agora. Nós temos o amilenismo. O que é isso? O que é esse termo? Que é a linha de interpretação abraçada pelos pais da igreja e pelos reformadores, na sua maioria. Não acredita no milênio literal, mas simbólico. Os 1000 anos de prisão de Satanás seria um período indeterminado, que começa a partir da primeira vinda de Cristo e vai até a segunda vinda. O pós-milenismo, assim como o amilenismo em si, concordam que o milênio não é literal, mas simbólico. Porém, o milênio, no entendimento pós-milenista, será um longo período de tempo antes da segunda vinda de Cristo.
O mundo inteiro, prezado amigo, experimenta um tipo de reavivamento, onde todos praticamente se converterão a Cristo. Sendo assim, o mundo estará caminhando progressivamente para um tempo de paz e harmonia que culminará na segunda volta de Jesus a buscar a sua igreja. Já o pré-milenismo é dividido em duas linhas distintas de interpretação, a saber, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, são correntes defendidas exatamente por esse grupo e que trata desse assunto conforme nós vamos decifrar agora. Por exemplo, o pré-milenismo histórico entende que o milênio ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo e que a igreja passará pela grande tribulação, sendo arrebatada aos céus no dia final. No entanto, em discordância com o pré-milenismo histórico e com o milenismo, o dispensacionalismo afirma que a igreja não passará pela grande tribulação, pois haverá um arrebatamento secreto antes da segunda vinda de Cristo. Em resumo, a visão dispensacionalista afirma que durante o tempo da tribulação, que é a segunda metade dos 3 anos e meio, a igreja já estará no céu com Cristo nas bodas do Cordeiro, que é uma linha mais ou menos aceita por unanimidade na maioria dos segmentos cristãos. Todavia, após os 7 anos, que é a totalidade do período de 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação, a igreja desce com Cristo para a batalha do Armagedon, para o estabelecimento do milênio, também interpretado como 1000 anos literais pelos dispensacionalistas. Via de regra, prezado amigo, o livro de Apocalipse é um livro repleto de símbolos. Portanto, no capítulo 20 não é diferente. Conforme vimos, o abismo, a grande corrente, a prisão e também milênio são símbolos. Interpretar todas as figuras do Apocalipse simbolicamente e o milênio literalmente é uma contradição de termos e de conceitos e um obstáculo intransponível, além de ser também um erro grotesco. Contudo, a melhor interpretação para o milênio não é entendê-lo como 1000 anos literais, mas simbolicamente representando um período de tempo indeterminado. Esta é a interpretação da linha amista, abraçada pela maioria dos reformadores. Já Antônio Heckman, com muita propriedade, ele escreve: sabemos que o número 10 significa plenitude, e visto que 1000 é 10 elevados à terceira potência, nós podemos pensar que a expressão 1000 anos é uma representação de um período completo, período com muito tempo, longo tempo de duração indeterminada. Por isso é muito importante nós entendermos essa passagem, esse conceito. E podemos chegar à conclusão de que esse período de 10.000 anos que se estende desde a primeira vinda de Cristo até muito pouco tempo antes da segunda vinda era realmente chamado de um período completo. Já Martin Lloyd Jones acentua que os 1000 anos é uma figura simbólica com o intuito de indicar a perfeita extensão do tempo conhecida de Deus e unicamente de Deus entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não são 1000 anos literais, mas a totalidade do período enquanto Cristo está reinando até que seus inimigos sejam feitos como estrados de seus pés e ele regresse para o juízo final. Esse período do milênio, prezado amigo, é antes do julgamento final. E o julgamento final, de acordo com as Escrituras, ocorrerá simultaneamente à segunda vinda de Cristo, conforme Mateus 25, 31 a 33, que vocês conhecem. Portanto, os 1000 anos que enfatiza a prisão de Satanás começaram a partir da primeira vinda de Cristo.
Então essa concepção deixa claro isso. A prisão de Satanás durante 1000 anos não está exatamente previsto, ou não, a prisão de Satanás durante esse período, durante 1000 anos, está acontecendo no presente momento, desde que Cristo venceu na cruz e ascendeu aos céus, coroados de glória. Bom, nós estamos, para bem informar, nós estamos aqui falando de correntes teológicas, escatológicas, que nós respeitamos. Evidentemente que há muitas dúvidas e muitas discórdias, às vezes, sobre este tema. Algumas dificuldades que nós encontramos na interpretação disso é a questão de um milênio literal. Há muita dúvida sobre isso. Não encontramos uma ideia de um milênio terreno após a segunda vinda de Cristo nos Evangelhos e nem nas Escrituras paulinas e gerais. O Novo Testamento ensina uma única volta de Cristo e não duas. O milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino é espiritual. Bom, a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios já abolida, conforme conhecemos em Colossenses 13:11 e Efésios 2:14-19. Só existe uma igreja e uma noiva formada de judeus e gentios. A ideia do milênio terreno ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições, uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio, e isto está em oposição ao que restante, o que fala a Bíblia, da Bíblia ensina em João 5:28-29 e outros versículos que nos ensina sobre esse tema. A ideia do milênio cria grande dificuldade de convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados, vivendo com homens ainda na carne, conforme Filipenses 3:21. E como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos e depois elas se rebelam totalmente contra ele? Bom, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda, mas a crença no milênio terreno, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda, e só os incrédulos realmente estarão participando, conforme o Apocalipse nos mostra no seu conteúdo. Bom, a libertação de Satanás. Conforme vimos anteriormente, Satanás foi preso por 1000 anos e sendo impedido pela determinação e por determinação divina de enganar as nações. Todavia, depois de se completar esses 1000 anos, segundo a palavra, será liberto da sua prisão por pouco tempo apenas, pois é necessário que isso aconteça. No entanto, o que significa esse pouco de tempo em que Satanás será solto na sua prisão depois do milênio? Bom, William Hershey diz que esse pouco tempo retrata o mesmo período da grande tribulação, a apostasia e o reinado do anticristo, e isso estará presente nesse momento. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. É no auge da grande tribulação que Satanás será liberto da sua prisão, isto é, a limitação do seu poder será retirada pelo decreto soberano de Deus, onde ele terá plena liberdade para agir na terra e juntamente com seus asseclas, com os seus seguidores, os que lhe acompanham. Anticristo e falso profeta irão perseguir implacavelmente a igreja, matando todos quantos lhe forem permitidos. Satanás pode até matar a igreja, mas ela não será destruída. Então,
Esta é uma concepção de William. E nós vamos ver também que, depois de vermos esse tema, nós vamos falar um pouco sobre o reinado dos salvos no céu e a primeira ressurreição. Depois de vermos na primeira sessão acerca do milênio e de que começou a partir da primeira vinda de Cristo e o que está acontecendo atualmente, todavia, vemos agora um outro aspecto do milênio, isto é, o milênio na esfera celeste. Vamos pensar um pouquinho. Enquanto Cristo está reinando na presente era, os salvos também estão reinando no céu em Cristo. Ou seja, esses dois aspectos, o reinado de Cristo, a prisão de Satanás e o reinado dos salvos, estão intimamente relacionados nesta segunda sessão. Senão, vejamos, primeiro, a natureza desse reinado, conforme vemos no versículo 4. No texto colocado, João diz que viu tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. O apóstolo também viu as almas dos que foram decapitados, mortos, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Em seguida, ele enfatiza que os mártires não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Diante disso, onde estão então estes tronos? Bom, a palavra tronos aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes no Apocalipse. Apenas três vezes o trono está na terra e sempre se fala do trono de Satanás e do anticristo. Sempre que a palavra aparece em Apocalipse, este trono está no céu, ou seja, o trono de Cristo e da igreja em Apocalipse está sempre no céu. Por outro lado, quem são as pessoas que se assentam nestes tronos para julgar e qual a natureza desse julgamento? As pessoas que se assentaram nos tronos e receberam autoridade para julgar são os crentes de todas as eras que sofreram perseguição e morreram, tanto martirizados como de morte natural, por serem fiéis a Cristo, ao Evangelho, e que agora estão reinando no céu com Cristo, conforme nós já lemos no paralelo que está escrito na palavra de Deus. Quanto à natureza desse julgamento, a missão dos salvos no entendimento da maioria, conforme Mateus 19, 28, Jesus disse aos discípulos, aos seus apóstolos: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Julgar o mundo. Bom, em Coríntios, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, ele diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Bom, julgar os anjos caídos, os demônios, é um desafio e um tema muito interessante. Bom, em 1 Coríntios capítulo 6, 3a, diz assim: vocês não sabem que haveremos, nós, os santos, de julgar os anjos? Por fim, a passagem termina dizendo que eles, os salvos, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Conforme vimos anteriormente, os 1000 anos representam um período indeterminado de tempo onde Cristo reina na terra, como também reina no céu com os salvos. Sendo assim, onde está Cristo então? Ao mesmo tempo em que a Trindade bendita, o Pai, Filho e Espírito Santo, é onipresente, está em todo o universo, assim como também habita no coração de cada crente. Todavia,
Cristo está no céu através da sua natureza humana e de lá ele governa soberanamente. Então, Simon ainda diz que Cristo está no céu, onde se acha sentado no trono e governa. Toda autoridade para governar no céu e na terra lhe foi confiada, lhe foi dada, conforme Mateus 28, 18. E os santos redimidos do pecado e da morte estão sentados em tronos celestiais e desfrutam do privilégio de governar como reis com Cristo no céu. Nós temos agora um outro assunto importante, que é o significado da primeira ressurreição, que é um tema às vezes bem debatido, conforme está escrito lá no versículo 5b. Bom, o Apocalipse, nós já falamos, sempre é um livro saturado de contrastes. Veja os contrastes, por exemplo, o contraste entre o bem e o mal, entre o santo e o profano, entre a vida e a morte, e assim sucessivamente. Nesta passagem vemos mais um contraste, porém, entre os salvos que estão reinando com Cristo no céu, desfrutando da vida eterna, com o restante dos homens que morreram sem Cristo. Note que a ênfase de João recai inteiramente sobre os salvos. O apóstolo dá mais atenção aqui aos salvos do que aos não salvos. Por que isso? Para que possamos compreender de fato o significado desta passagem. Observe que o texto diz: o restante dos mortos não voltaram a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os mortos mencionados por João aqui são os homens não salvos de todas as eras. Esses homens, contudo, não tornarão a viver até que o período indeterminado do milênio termine, ou seja, esta passagem declara enfaticamente que não haverá ressurreição para estes homens que, de certa forma, não viveram corretamente e não morreram em Cristo. Então, assim sendo, aqueles que morreram na incredulidade tiveram que passar por esta fase. Sendo assim, o que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual em linha com a segunda morte, que é espiritual. Apenas aqueles que nascem somente uma vez, pelo nascimento físico, no caso, os incrédulos, eles morrem 2 vezes, uma física e outra eternamente. E os que nascem 2 vezes morrem somente uma vez pela morte física, e esses últimos são os crentes em Cristo Jesus. Dando sequência, portanto, vale dizer que a primeira ressurreição descreve o novo homem. A primeira ressurreição é o novo nascimento. Todos quantos nasceram do Espírito ressuscitaram com Cristo Jesus. Em Efésios 2, capítulo 6 a 7, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, disse Jesus no capítulo 5 e 24 de João, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quem não passa por esta ressurreição espiritual, morre tanto fisicamente como eternamente, e não ressuscitará fisicamente, tendo a glorificação do corpo, para a vinda eterna do Senhor Jesus.
Certamente, esta é a segunda ressurreição na qual João omitiu nesta passagem, que é de caráter físico. Bem, vamos falar um pouquinho também sobre o fim de Satanás, conforme o capítulo 27 do livro que já citamos, que fala sobre a libertação. Bom, após completar o tempo da prisão de Satanás, isto é, os 1000 anos, ele será liberto da sua restrição. Será no tempo da grande tribulação em que Satanás terá plena liberdade concedida por Deus para agir na terra, disseminando com toda a veemência o engano e executar os seus planos malignos e finais contra a igreja. Satanás, juntamente com os seus asseclas, anticristo e falso profeta, eles, sabendo que terão pouco tempo que lhe resta antes de ser lançado no lago do fogo, eles farão o possível para oprimir, perseguir e matar todo crente que puder. E virão agora, então, ou virá, podemos assim dizer, a batalha final. Além de oprimir, perseguir e matar muitos crentes no período da grande tribulação, Satanás também irá enganar as nações de todo o mundo, Gog e Magog, pois seu intuito é reuni-las para uma grande batalha contra a igreja. Por conseguinte, o número de pessoas que se reunirão para este evento final será como a areia do mar. Satanás irá enganar e reunir para a batalha final os seus exércitos do mundo todo. Satanás será o general e irá controlar o seu numeroso exército maligno contra a igreja. Todo mundo iníquo vai perseguir a igreja. A perseguição será mundial e o último ataque do dragão será contra a igreja. Conforme sabemos e conforme já entendemos que isto está previsto. No termo Gog e Magog, são termos extraídos de Ezequiel 38 e 39, que dão ênfase a um poderoso exército que saiu do norte para invadir Israel. A expressão como areia do mar significa um grande número de pessoas. Esta batalha mencionada aqui é a mesma descrita no capítulo 19, versículo 19 a 21. E João aqui está apenas mostrando outros detalhes da mesma batalha, porém numa outra cena. Esta batalha final é chamada de Armagedon, que também não deve ser entendida literalmente como lugar específico, mas como um símbolo que denota o livramento de Deus para o seu povo em meio às prementes batalhas contra seus inimigos. Via de regra, Armagedon é descrito em outras 2 cenas além desta. Primeiro, no derramar das 7 taças da ira de Deus, e em segundo, na queda de Babilônia. Entretanto, essas não são 3 batalhas distintas. Nas 3 cenas anteriores, a batalha é a mesma. Embora o Armagedon esteja descrito em cenas diferentes, todavia, é no mesmo evento que os inimigos de Deus, Satanás, anticristo, falso profeta e ímpios, e todos eles juntos, e a morte, todos serão derrotados. As 7 taças da ira de Deus serão derramadas, e a queda de Babilônia, o julgamento final, ocorre simultaneamente, conforme as descrições que já foram faladas em cenas diferentes. A derrota de Satanás. Depois que Satanás reunir todas as nações do mundo inteiro contra a igreja, o seu exército cerca o acampamento dos santos, que é a cidade amada, e o acampamento e a cidade não são lugares literais. Antes, eles representam os santos que enfrentam oposição dos inimigos espirituais diariamente sobre a terra. Simon ainda diz que ele ressalta que o acampamento é um termo militar, como o acampamento dos israelitas no deserto. Aqui, porém,
Acampamento dos santos inclui os cristãos verdadeiros, dentre todos os povos, nações, línguas e raças. A referência é a igreja que enfrenta a inimizade espiritual do exército de Satanás. A cidade amada também se refere a Israel, ao povo de Deus, quando parecia não haver mais saída a não ser sucumbir por Satanás e seu exército. Deus intervém poderosamente, fazendo descer fogo do céu que destruirá todos os seus inimigos, livrando o seu povo. Então, são palavras e são promessas e são indícios para os tempos finais. O destino final de Satanás. Após a sua derrota, o destino final de Satanás será o lago de fogo. Não somente Satanás, mas o anticristo e o falso profeta serão também lançados vivos ao mesmo tempo no lago de fogo e serão atormentados eternamente. O fogo aqui, prezado irmão e amigo, não é literal, mas é símbolo de intensa dor e sofrimento. O lago de fogo é um lugar de sofrimento premente, tanto para o corpo como para a alma. Haja vista que Satanás não é o rei do inferno, conforme muitos acreditam. O lago de fogo foi preparado para ele e os demônios serem ali castigados eternamente pelos seus pecados contra Deus, conforme Jesus falou em Mateus 25, 41. Então, concluindo esse resumo, nós vamos falar agora sobre o julgamento final. Capítulo 20, de 11 a 15 de Apocalipse. Quem será o juiz no julgamento final? O trono branco fala da santidade e da justiça do juiz e do julgamento. Diante dele, do juiz, e o próprio universo se encolhe. Jesus passa a ser o juiz de que todos terão que comparecer perante ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 a 31, diz que ele estabeleceu um dia em que haverá de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, ou seja, Jesus Cristo, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho e deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem que deve fazê-lo. A natureza do julgamento como será? João agora recebe a visão do julgamento final. No texto bíblico é dito que ele viu mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado naquele livro. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos, todos os que morreram, então, de todos os tempos e de todos os lugares. Aqui é a ressurreição geral de todos os mortos, de todos os tempos, até o último dia. E o tempo de Deus, conforme Paulo fala, que é como Paulo falou diante do tribunal do governador Félix, a mesma esperança desses homens, chamados judeus, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, conforme disse Daniel, capítulo 12, versículo 2. Multidão e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para desprezo eterno. João capítulo 6, 39, 40, 44, 54 diz: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar
para o Filho nele crer, e nele confiar, e declarar o seu nome, tenha a vida eterna. E disse Jesus: eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém poderá vir a mim se o Pai não enviar, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O julgamento, prezado amigo, será universal e também individual. Um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém escapará. De modo semelhante, os salvos também serão julgados de acordo com as suas obras, porém não para a condenação como os ímpios, mas para o recebimento de galardão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E a sentença final para os que não foram escritos no livro da vida, nós sabemos da seguinte forma: como parte do julgamento final de Deus, vemos descrito que a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Sobre esse episódio, Simon também escreve: a morte é um estado e Hades um lugar. O Hades, como lugar onde as almas dos incrédulos são mantidas, não deve ser identificado como sendo um túmulo no qual os corpos de ambos, tanto crentes como incrédulos, estarão. À guisa de contraste, o inferno é um lugar de sofrimento infindável. Quando a morte e o Hades são lançados no lago de fogo, chega ao fim também a autoridade que exerceram e que exerciam no tempo. O lago de fogo é também um estado como lugar onde todos aqueles que rejeitaram a Cristo viverão sofrendo eternamente a ira justa de Deus como penalidade pelos seus pecados. E a segunda morte é a morte eterna, é a morte física e a morte espiritual. Na ressurreição do julgamento final, assim como os salvos que morreram e os incrédulos também irão ressuscitar fisicamente, todavia, depois da sentença de Deus, eles serão banidos para o lago de fogo para sofrerem a condenação eterna, ao mesmo tempo em que estarão mortos, isto é, desprovidos da vida eterna com Cristo Jesus. Por isso, prezado amigo, prezado irmão, nós precisamos, diante do que nós já ouvimos aqui, diante do que você já conhecia e já tinha ouvido falar, nós só estamos aqui porque nós temos uma finalidade. Nós nascemos e aqui estamos para que salvemos as nossas almas. Não é isso que você aprende no catecismo, na escola, quando você começa a fazer lá o estudo da Bíblia Sagrada? Então é isso, estamos aqui para salvar a nossa alma, não para viver uma vida devassa, deliberada, de pecado. A Bíblia diz que nós não devemos viver pecando. A Bíblia fala também que nós somos pecadores, somos falhos, mas no original grego quer dizer que o cristão verdadeiro não vive pecando propositalmente. Por isso, nada melhor do que estarmos prontos e preparados para o dia do amanhã, tanto para os que esperam a vinda de Jesus, como também para aqueles que sabem, como todos sabemos, de que ninguém tem segurança da vida após a um segundo, após ouvir esta mensagem, porque o dia de amanhã não pertence a nós.
mas pertence ao Senhor Deus. Portanto, estejamos preparados, porque não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir, ou quando nós estaremos sendo chamados com a morte para o Senhor. Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima oportunidade. Um forte abraço.